Boas, estou aqui com a Ana Dulce, que foi uma consciente que trabalhou connosco e aceitou hoje aqui um bocadinho o desafio de vir falar um bocadinho sobre a sua experiência. Ela já trabalhou connosco há algum tempo e agora é interessante não só perceber, ok, como é que foi a experiência ao longo do trabalho, mas principalmente como é que ela se sente depois do acompanhamento acabar e que já está entregue um bocadinho mais a si própria. Primeiro que tudo, olá Ana e obrigado por teres vindo aqui. Olá, Tiago. Obrigada eu pelo convite. Ana, obrigado nós por estares aqui. Para começarmos, podias só falar um bocadinho sobre ti, sobre as pessoas saberem um bocadinho de quem é que tu és? Ora, então, meu nome, portanto, é Ana. Eu trabalho por turnos. Eu já tenho 40 anos. Eu tinha algumas questões e estava já na fase de desespero porque não me queria estar a entregar nas mãos dos médicos, mas realmente já tinha sintomas bastante preocupantes. E daí que eu decidi, até sem referências, mas decidi falar convosco e pedir-vos ajuda e perceber em que é que também me podiam ajudar e por acaso foi sempre quase contigo, Tiago, Uhum. que o processo todo se deu. Ok. Obrigado pela partilha. Ana, falaste aqui num tema que era questões de saúde e sintomas mais graves que te trouxeram até nós. Uhum. Se puderes e se sentires à vontade, que questões foram essas que trouxeram até nós? Ora, então foi um conjunto que foi ao longo do tempo. Inicialmente posso dizer que eu fui sempre uma criança saudável, depois aos 20 e tal e perante o trabalho que eu tinha, que era uma zona industrial, creio que foi por isso, Uhum. onde havia mais poluição, desenvolvi uma asma alérgica. Uhum. Entretanto, também tinha uma pele muito sensível e com algumas questões, Uhum. inclusivamente também que eles chamam de couperose e outras questões, portanto, e que me levavam ao dermatologista. A asma levava-me aos alergologistas, Uhum. e depois, mais tarde, em termos ginecológicos, que havia aqui qualquer coisa no útero e que uns médicos diziam para tirar, para operar, para não sei o quê, outros diziam para tirar tudo, outros diziam para deixar estar enquanto não houvesse sintomas. E entretanto começaram a haver sintomas, começaram a aparecer algumas hemorragias e isso estava-me a levar a uma anemia. Portanto, tinha a anemia, tinha as hemorragias, as crises de asma às vezes tinham mais tendência a aparecer, porque a pessoa estava a enfraquecer mais. Uhum. Eu andava meio perdida aqui no meio destes especialistas todos, sendo que agora as coisas já estavam a ser preocupantes e normalmente o que eles oferecem é sempre cortar ou manipular hormonalmente, e essas opções não estavam mesmo no meu horizonte. Queria mesmo evitar isso e preservar o meu corpo e preservar-me a mim. Uhum. Ana, se para ajudar aqui a perceber quem está do outro lado, qual foi o diagnóstico em concreto que os médicos ofereceram em termos da parte ginecológica? Em termos da parte ginecológica, já há muitos anos havia logo a questão de ou cirurgia, com raspagens, com coisas, com não sei o quê, com os vários métodos para irem até o útero. Havia outros que diziam, não, deixa estar porque isto pode-se até ir controlando, só monitorizando. Havia Uhum. outros que diziam logo, mas se calhar podemos tirar logo tudo. Quer dizer, eh, até que o último que eu fui disse mesmo, não, enquanto tu não tiveres sintomas, enquanto não houver nada que te prejudique em termos de saúde, deixa estar, vamos monitorizando e ver o que é que acontece, mas em princípio, até porque depois mais tarde, se houver uma mudança de idade, depois as coisas também se vão alterando e vamos só observando. E acontece é que houve realmente depois uma mudança de sintomas e que aí depois aí já me preocupou e eu antes de ir ao médico, porque já calculava que alguém me fosse mandar tirar alguma coisa, tentar resolver antes
de ir ao médico. Ok, boa. Então, e também para conseguirmos perceber um bocadinho mais a tua situação, tu referiste, e pela forma como estás a descrever, tinhas várias questões, a parte mais respiratória, a parte da pele, a parte da ginecológica, a parte da anemia. Uhum. Como é que estavas a sentir com esta abordagem que parecia fragmentada? Havia um especialista para cada uma destes problemas e aparentemente nunca havia nenhuma solução satisfatória, porque senão não terias continuado a procurar outra coisa, presumo. Olha, a sensação que me dava é que andava mesmo no rodopio e como se fosse aqueles tufões em que são várias coisas a rodar à volta e a pessoa nem sabe bem para que lado é que se há de virar, porque inclusivamente na dermatologia, eu não referi, mas inclusivamente quase todos os anos eles arranjavam uma manchinha ou um sinal para ir tirando e fazer uma pequena cirurgia. Portanto, eu hoje andava aqui já com 3 ou 4 anos que andava todos os anos a fazer uma pequena cirurgia com 4 ou 5 pontos cada vez, ou seja, isto não é propriamente qualidade de vida. E estar à Uhum. espera depois dos resultados de um lado e estar à espera dos resultados do outro, não quer dizer que a pessoa não tenha que se cuidar ou que regular, não é? Mas era sentir-me completamente perdida. No sentido de agora vou marcar ali, agora tenho aquele para marcar, agora tenho outro para fazer, tenho a cirurgia ali, tenho não sei o que, não, não tinha sempre. Imagina-te no meio disto tudo, pá, não devias sentir responsabilidade nenhuma, porque parecia, olha, é o médico que cuida de mim, porque não há nada que eu possa fazer. Vários médicos. É como se fosse a várias quintas à procura de respostas e a várias. E depois da mesma especialidade, se eu fosse a vários médicos da mesma especialidade, provavelmente cada um também teria a sua opinião. Uhum. Então, como é que eu iria decidir alguma coisa de acordo com tanta gente, não é? E eu própria me sentia perdida nas minhas decisões e principalmente por causa do medo. E se eu não Uhum. faço? E se eu não tiro? E depois se acusa qualquer coisa que, não é? É. E, Ana, só aqui antes de continuarmos a explorar mais a tua história, esse tema que tu tocaste é super importante e para as pessoas que estão do outro lado também pode fazer ressonância, que é a sensação de que enquanto não desenvolvermos nós o nosso próprio critério para aprender a comer, a beber, a respirar e a movimentar, a vida é como estás a dizer, é um turbilhão que de repente estamos entregues ao médico, ao guru, ao suplemento, ao naturista, porque nós nunca temos as ferramentas e é como tu dizes, é um turbilhão. Cada um diz uma coisa diferente. Um diz tira o outro, o outro diz não tira, um diz deixa estar, o outro é só para raspar. E no meio a pessoa fica, e o que é que eu faço? Acho que deve ser isso um bocadinho que estavas a sentir. Sim, completamente. E se também puder perguntar, o que é que te levou a vir ter connosco? E se houve algum momento, houve algum receio, algum medo ao tomar esta decisão? Eu já tinha conhecido a macrobiótica já há muito tempo, logo desde a faculdade. Uhum. Mas era algo que eu comia porque estava lá e porque gostava. Depois, mais tarde, ainda tentei outra abordagem da macrobiótica, mas eu tinha uma questão que é eu detestava cozinhar e eu não cozinhava. Então, se eu fosse a algum sítio onde houvesse macrobiótica, eu até comia, mas havia ali uma falta de critério. Cheguei a ir a consultas também, que me foi dito aquilo o que havia de fazer, de acordo com as minhas necessidades, mas por alguma razão também a coisa não correu bem. Eu Uhum. acho que foi mesmo a questão do desespero, é que foi mesmo, e então acabei por vos encontrar no Facebook, acho que foi até através do Rui Rato, qualquer coisa que havia o Conscientemente Saudável, e eu comecei a pesquisar e interessar-me mais. Portanto, Uhum. acho que desta vez foi mesmo o desespero de eu estou mesmo no limite, eu desta vez não posso deixar passar mais, porque eu estou-me a desfazer. Portanto, era escusado ter chegado a este ponto, porque eu depois não sei se me vou estar a adiantar, porque depois aquilo que eu percebi quando começámos a trabalhar foi justamente que quase todos os sintomas em todas as áreas começaram a diminuir e a desaparecer.
Portanto, é como se tivesse tocado no botão certo, Uhum. que fizesse com que todos os sintomas começassem a desaparecer Uhum. e começasse a haver aqui um equilíbrio que eu deixei de ter necessidade de andar em busca de coisas. É como se eu própria também me conseguisse concentrar. E comecei logicamente a cozinhar, até fiz uma reparação quase na cozinha e tudo para me adaptar Uhum. ao novo tipo de cozinha e àquilo que eu comecei efetivamente a fazer. Eu estou-me a rir, estava-me a lembrar que ao início realmente estavas sempre a dizer: "Pá, não gosto nada disto, mas pronto, Foi o meu desafio vai ter que ser." brutal, exato, foi o meu maior desafio, foi mesmo agarrar-me à cozinha, foi. Ok, ok. Então o desafio ao longo deste processo foi mais esta questão de cozinhar. Foi, foi, Mas inicialmente foi. a partir do momento que começaste a perceber a importância, a dificuldade piorou ou sentes que facilitou? Facilitou, porque depois quando se começa a, a ganhar o gosto por fazer, a ganhar o gosto por se comer aquilo que eu ainda por cima tinha outro medo, que era, tinha o medo de não me adaptar à comida ou de não gostar da comida. Uhum. E foi exatamente o oposto. Eu sinto-me muito mais nutrida e gosto muito mais desta comida que eu faço. Até Uhum. como tu sabes, depois quando eu vou de viagem a coisa não corre assim nada bem. Hum, e sinto-me muito mais alimentada, muito mais nutrida. Muitas vezes até comendo menos, sinto-me muito mais nutrida, mais alimentada. E dá-me Uhum. imenso gosto até fazer a Tupperware e levar. Uhum. Tupperware ou o termo ou qualquer coisa e levar. Portanto, até aí foi uma grande benesse, porque eu já estava super enjoada até dos lanches que eu levava. Eu já não podia mais ver pão, eu já não podia mais ver iogurtes, eu já não podia ver mais. Então, E eu lembro que tu gostavas era do. Não era gostavas, comias muito, era o chocolate da máquina e do café lá da empresa. exato, 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 porque depois tinha quebras imensas porque trabalho por turnos, trabalho Uhum. também durante a noite, então tinha imensa quebra de energia, a noção Uhum. que tinha sono quando devia dormir e estava desperta quando devia de estar, ou vice-versa. E então muitas vezes o que acontecia era que precisava de um pico de energia e lá estavam as máquinas no trabalho, aquelas máquinas que têm o café e eu lá tinha a máquina dos chocolates e normalmente Uhum. era isso que depois acontecia, lá ia um café, lá ia um chocolate e foi impressionante ver o cortar o café e ver que eu fazia perfeitamente uma noite inteira sem um único café e com energia. Depois durante o dia compensava-me porque eu conseguia descansar bem e ao descansar bem durante o dia eu tinha a noite assegurada. Ok. E em termos agora e mais práticos, muitos dos sintomas que tens já são sintomas que infelizmente ou felizmente, porque para ti foi felizmente, trouxe até nós e desenvolveste muito mais, mas os teus sintomas são muito comuns ou eram muito comuns. Podes só falar um bocadinho de agora como é que te sentes, o que é que aconteceu, como é que se ainda os tens, se eles diminuíram, o que é que desapareceu. Olha, logo nos primeiros ciclos, quando nós começámos a trabalhar, logo nos primeiros ciclos de menstruação houve logo muita diferença. Ou Uhum. seja, já não tive o ciclo nem a abundância que tinha, que isso era logo um dos primeiros, se calhar, sintomas que levaram logo à anemia. Portanto, era logo a perda de sangue, portanto, que logo nos primeiros, que foram coisas mínimas, que é isso que eu acho que é impressionante, foram coisas mínimas, de tratamento foram coisas mínimas e o efeito que aquilo teve logo nos primeiros. Mas é lógico, o corpo anda ali a regular um bocadinho, mas que hoje em dia tenho um período menstrual perfeitamente natural em termos de quantidade, em termos de tempo também é perfeitamente natural porque eu já era muito certinha em termos de calendário, portanto aí estou absolutamente tranquila e era horrível passar não só pela quantidade, mas o desconforto que era só ir a qualquer lado e pensar sempre que a coisa ia correr mal porque eu não tinha controle efetivamente no que estava a sair. É Uhum. uma coisa que eu sinceramente não tinha noção do incómodo
quase da vergonha que é uma mulher parecer que não tem controle naqueles momentos e que tudo pode correr mal. E efetivamente isso passou. Até o momento não tenho tido problema nenhum. Em termos de crises, de asma, não estou medicada neste momento, não estou a fazer medicação nenhuma, não tenho usado a bomba, que era em SOS e que era aquilo que depois também me desregulava um bocado, também não tenho feito. Em termos de pele, tu próprio disseste que isto tem aqui muito bom ar, de cabelo também melhorei bastante, e mais... Por exemplo, a Em questão do termos de dores, sono, da energia, dores de sim, cabeça. sim, em termos de energia, muito mais energia, sem dúvida, porque depois também descanso muito bem. Quando é preciso descansar, aquelas horas é um sono profundo, portanto depois durante o dia ando muito bem, ando com energia, ando com força, dores de cabeça não tenho, que era uma coisa que às vezes, que era na questão quando estava mais in, e cheguei a ter algumas crises que tu me ajudaste a passar. Olha, agora faz isto, olha, agora põe os pés na água quente, olha, agora faz, foste impecável, não é? Numa altura de crise, ter alguém a quem podermos ligar e dizer eu estou aflita, agora o que é que eu faço? E ter-te a ti neste caso foi mesmo muito bom. E dores de cabeça, eu já não me lembro qual foi a última, portanto a minha farmácia está quase sem nada, está quase tudo na cozinha, está o Depois kuzu, está virou a uma data de cozinha. coisas, mas a minha farmácia não tem quase nada, não tem praticamente nada neste momento. Ana, obrigado pela partilha. Passado este tempo todo, se eu te perguntar qual é que é a maior ou a melhor ferramenta que nós te passamos, conseguirias dizer? Qual é que é aquela coisa que tu não irias abdicar nunca neste momento? Eu acho que todo o processo foi de uma aprendizagem imensa, no sentido de também me tornar mais autónoma. É lógico que eu vou ter sempre dúvidas, é lógico que eu devia até estudar mais e tentar perceber mais muitas coisas, mas aquilo que eu fico com a noção é que qualquer das questões que eu tenho pessoalmente, eu consigo resolvê-las por mim mesma. E através da comida, tirando uma coisa ou pondo outra, ou resolvendo com uma técnica, com o kudzu, por exemplo, ou pondo os pés de molho em água quente, coisas tão simples, mas como realmente aquilo vai logo funcionar e vai logo minimizar o sintoma. E lógico, tomar logo atenção, o que é que eu fiz, o que é que eu comi, o que é que... uma autoconsciência maior e quando vou comer também, ok, eu devia comer isto, se calhar não, mas se eu comer só um bocadinho ou se eu fizer só uma pequenina, eu depois sei como resolver, eu depois sei como Minimizar voltar ou ao normal, voltar ao centro, sim. Sim. Então é como se tivesse agora desenvolvido uma base e um critério que é, "Bem, eu até posso fazer porcaria, mas sei voltar, já não precisa estar Exato, dependente." exato, Excelente, exato, exato. E como tu dizes, também não castrar. claro. Seguir a base e estruturar, mas num dia se me apetecer, sei lá, um quadrado de chocolate ou dois, pronto, eu já sei que agora vou ter que ter aqui alguns cuidados, pode acontecer alguma coisa ou não, mas mas sou sincera, também já não tenho tanta vontade, portanto já não é assim propriamente uma coisa que me... Porque eu acho que depois aqui as vontades e os desejos também ficam assim um bocadinho alterados. É claro, o corpo quando está normalizado já não pede uma tableta inteira de chocolate, já não pede cafés. Pede, por exemplo, Uhum. como estavas-me a dizer, duas cerejas e já estou bem. Exato, exato, exato. Então, e outra coisa que também gostaria de perguntar e que também é importante para relacionar com as pessoas do outro lado que estão a ver, que é, se não tivesses feito este processo, como é que achas que poderias estar agora? Ah, de certeza absoluta que já não teria passado o ano da mesma forma que passei Uhum. e com certeza que andava aqui a fazer ou tratamentos hormonais ou cirurgias bastante invasivas ou qualquer coisa do género, porque eu não estava a ver que eles me dessem outro tipo de solução.
E depois Ok. quando se mete os tratamentos hormonais ou outra coisa, a pessoa fica completamente desregulada. Uhum. Então sentes que uma possibilidade seria, por exemplo, já estar na equação o tirar o útero. Ou coisas piores, sim, 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 sim. Ok. Pronto. Pronto. E esta história da Ana, e por isso é que eu também insisti para a Ana vir aqui fazer este testemunho, pode fazer ressonância com. Não é só a questão de fazer ressonância, é salvar literalmente vidas. A Ana estava num momento da vida em que tinha vários sintomas, asma na pele, o cabelo, dores de cabeça, insónias, cansaço, compulsão mais para os doces e principalmente esta questão ginecológica, em que não estamos a falar da alimentação para me sentir bem, para perder peso, para o que quer que seja, estamos a falar de utilizar a alimentação para evitar literalmente tirar o útero, tirar os ovários, fazer tratamentos hormonais. E esta é a maior liberdade do mundo, que é saber que através da alimentação, através da mastigação, do movimento, da respiração, de coisas muito naturais, desenvolver uma base, é o que, por um lado, pode salvar uma vida, ou se a pessoa ignorar isto, pronto, é como a Ana estava a dizer, está num turbilhão de mil e uma especialidades, com mil e uma soluções diferentes, mas que no fundo acaba sempre por ser tu és uma vítima, tu não sabes o que é que estás a fazer, nós é que somos os responsáveis, então podemos tirar aqui à vontade. Pronto. E Ana também já deve ter vindo a desenvolver isto cada vez mais, que a parte mais feminina que existe é o útero. Então quando a mulher tira aquilo, a saúde dela começa a diminuir. Por isso, eu fico mesmo contente que acho que foi há quase um ano atrás, se tu tivesses tomado essa Sim. decisão, porque literalmente disseste, eu vou salvar a minha vida. Pronto, e realmente também partilhaste há bocado que ao início mandavas mensagem, ligavas, há um desafio, há um problema, agora raramente este telemóvel toca, pronto, sabes ultrapassar os problemas. E isso é bué fixe, não? Deixa-me dar-te os parabéns, fico mesmo contente Obrigada. por isso. Muito E obrigada. E antes de terminarmos, há mais alguma coisa que gostarias de partilhar? Mais alguma coisa que gostarias de dizer? olha, quero-te agradecer pelo trabalho que também desenvolveste, porque eu não fiz sozinha, e essa é a mesma questão, eu não fiz sozinha, e foi muito bom desde o início ter alguém que estava mesmo ali e acompanhava o processo, e não é só dar um caderninho a dizer tens que fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, como já me fizeram, era mesmo estar ali alguém com perguntas às vezes tão básicas e tão simples como, por exemplo, o que é uma raiz de lótus que eu não sei exatamente e estar no momento de tirar uma fotografia, mas é isto, mas é aquilo, porque nem todas as coisas têm lá uma etiqueta, e então eu também não conheço todas as coisas, e não conhecia muita coisa, e então foi mesmo muito bom ter um acompanhamento, porque isso também ajuda a motivar e perceber que estamos ali a ser acompanhados. Foi ótimo em situação de crise dizer eu estou aflita, o que é que eu faço para não estar agora a recorrer a uma aspirina, ou seja, logo for, porque ia deitar tudo abaixo, e efetivamente eu estava a propor-me fazer diferente e não fazer igual. Portanto, não fazia sentido eu estar a dizer que eu estou a fazer uma coisa e depois ir tomar a medicação para ver se resolvia de outra forma. E então o facto de estares aí, o facto também de estares aí, mas era mesmo no momento, é isso que eu quero dizer, estar mesmo no momento em que a pessoa precisa para coisas que às vezes parecem tão básicas, é isso é que também permite que a pessoa avance. Porque senão às vezes já a mínima coisa a pessoa pode acabar por desistir, mesmo que tenha necessidade, pode acabar por desistir e foi isso também, foi da tua parte que me fez também não desistir e continuar, e agradeço-te muito por isso. Então, agora a lembrar-me, tanto o episódio da África, especialmente, foi o mais intenso. Foi, foi porque eu fiz uma viagem a Santo Tomé, eu já no ano anterior tinha feito a África e tinham-me dado a vacina da febre amarela e tinham-me dado o Malarone, que é um comprimido que se toma por causa da malária. E já o ano passado, quando tinha regressado, eu tinha tido uma infecção urinária, mas nunca associei uma coisa à outra. Desta vez foi mais grave porque a infecção urinária deu-se lá, em Santo Tomé, e lá não há médicos, não há nada, e havia só aquilo que nós tínhamos, sendo que a comida também é tudo à base de frutas, tudo maisinho. Então eu estava lá e estava a dizer o que é que eu faço, porque tinha levado o cosuto, tinha levado assim só 3 ou 4 coisas e os sintomas eram mesmo muito maus. E foi muito bom chegar cá
e reduzir tudo ao arroz integral, praticamente, só com Uhum. mais uma ou outra coisa. Cortar os medicamentos todos, inclusive arriscar um bocadinho a cortar o Melarone, mas foi a única forma de eu em 2 dias resolver a referida infecção urinária que estava a ser muito, muito complicada. E só daí se vê logo a diferença que as coisas podem ter. Eu, na altura fiquei contente que tivesse a ter esse problema, porque sabia que se desenvolvesses, como fizeste, se por um lado, olha, vou-me entregar um antibiótico, não terias aprendido nada. Como voltaste para as coisas básicas, a comida, pronto, por isso é que também estás com confiança, porque sabes que no meu problema mais grave, isto resolve. Ana, Exato. uma salva de palmas para ti, tu Obrigada. és mestra disto mesmo. Conta, Muito obrigada. da minha parte é tudo, Ana, a não ser que queiras acrescentar mais alguma coisa, mas Não, creio agora que não. estavas a dizer. Então, para as pessoas que estão aqui do outro lado, especialmente para as mulheres que se identificam com este tipo de história, que é problemas menstruais, questões como miomas, em que o médico começa a dizer, isto já não há solução, isto só há ou é hormonas ou tira-se. A Ana está aqui a mostrar que não é preciso nada disso. Quando nos sentimos neste turbilhão, que é, parece que o corpo foi fragmentado em mil e uma peças e há mil e uma soluções, aparentemente, a solução é sempre simples, é controlar aquilo que nós comemos, controlar aquilo que nós bebemos, como movimentamos e pensamos e aprendemos, como a Ana esteve aqui a partilhar durante este tempo todo, a transformar doença em saúde. Portanto, eu vou deixar aqui nos comentários e em cima na descrição o link para o nosso site e se tiveres séria e quiseres começar a aprender a transformar a tua saúde através da alimentação, clica para marcarmos uma sessão de avaliação gratuita e nós iremos perceber se e como é que te podemos ajudar para começares a ultrapassar estes desafios e, assim como a Ana, tornar-te independente a nível de saúde. Ana, da minha parte é tudo e agradeço imenso por teres tirado aqui um bocadinho do teu sábado para estás aqui Obrigada. connosco e até à próxima. Obrigada. Muito obrigada por tudo também. Até à próxima.